Gente, hoje é a última palestra nessa série sobre um comparativo do cristianismo com alguns movimentos, alguns dentro do cristianismo, outros fora, com o objetivo de nos ajudar a enfrentar, quando encontrarmos, pessoas que têm essas ideias e também entender melhor a nossa fé. Então, eu não sei se vocês perceberam isso, mas à medida que a gente estuda o negativo, né, ou o que a gente acha que está errado, a gente é levado a examinar também o que a gente considera que é certo. Então, num certo sentido, o estudo de religiões e de seitas é também um estudo sobre o cristianismo, especialmente se a gente faz o contraste e a comparação. Então, o alvo durante esses dias foi exatamente expor outras concepções religiosas que há no mundo à luz daquilo que nós acreditamos. E hoje nós vamos terminar falando sobre o adventismo do sétimo dia, que provavelmente vai ser o assunto mais delicado. O meu alvo vai ser trazer para vocês o pensamento da Igreja Adventista do Sétimo Dia, suas doutrinas consideradas mais controversas, e comparar com aquilo que o cristianismo histórico, em geral, acredita. Muitos evangélicos consideram a Igreja Adventista como evangélica também, e especialmente porque os adventistas declaram acreditar nas mesmas doutrinas que nós cremos. Por exemplo, a Santíssima Trindade, eles creem, divindade de Cristo, não questionam, o nascimento virginal de Jesus, também não discutem isso, que Cristo teve uma vida, que Cristo morreu na cruz pelos pecados, isso eles não discutem, que ele ressuscitou dos mortos e subiu à direita do Pai, também é uma doutrina adventista. Então, tem muita coisa que eles creem que é bastante parecido, não é similar àquilo que nós acreditamos. Recentemente, alguns estudiosos do adventismo, eles têm chamado a atenção para o fato de que os adventistas vêm trabalhando em prol de minimizar a imagem negativa que eles têm no meio evangélico, porque nós sabemos que, para muitos evangélicos, os adventistas são membros de uma seita. Então, programas como Está Escrito, Voz da Profecia, ou grupos musicais como Prisma, Arautos do Rei, fazem muito sucesso entre os evangélicos. Os CDs musicais podem até ser encontrados em livrarias evangélicas. Então, há essa tentativa de aproximação. É certo que nós encontramos aspectos bem positivos dentro da Igreja Adventista. O seu programa de saúde, eles têm, muito bons nisso. A manutenção de hospitais e de escolas, a educação adventista é muito boa também, e o cuidado que eles têm com órfãos, viúvas e necessitados. Mas o meu propósito hoje não é entrar nessa área, mas simplesmente fazer uma comparação teológica das principais doutrinas adventistas, características do adventismo e aquilo que nós acreditamos. Então, vamos seguir o mesmo padrão, vamos começar aqui com um histórico. É importante você entender como é que surgiu a Igreja Adventista, porque isso vai explicar muita coisa. No início do século XIX, houve no mundo todo, no mundo cristão, um despertamento do interesse pela vinda de Cristo. A vinda de Cristo passou a ser o alvo de sermões, de estudos, programas de rádio. Havia uma preocupação e um interesse muito grande em torno disso aí. E especialmente entre os cristãos nos Estados Unidos. Falava-se que a vinda de Cristo estava próxima, que nós devíamos estar preparados. É nessa época também que surge o que mais tarde ficou conhecido como movimento dispensacionalista. Um pastor batista do estado de Nova York, chamado William Miller, era uma dessas pessoas assim mais conhecidas pelos seus estudos e pregações a respeito do assunto. E um dia ele, estudando Daniel capítulo 8, verso 14, que se referia à vinda de Cristo, para purificar o santuário, ele fez uma interpretação que serviu de base para tudo mais que veio em seguida. O texto de Daniel 8,14 diz assim: o anjo me disse, o anjo falando a Daniel, é uma visão que Daniel teve quando estava lá cativo na Babilônia. Um anjo do Senhor lhe apareceu e disse: até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. A interpretação tradicional aqui é que essa purificação do santuário era uma referência à vinda de Cristo e que ele, então, purificaria a casa de Deus, o povo de Deus, pelo derramamento do seu sangue na cruz. Essa foi a interpretação, é a interpretação histórica tradicional.
Mas aí o Miller entendeu que isso significava que, a partir do dia em que a nação de Israel, a partir da carta que Esdras recebeu, autorizando a sua saída lá da Babilônia, contando 2.300 tardes e manhãs, ele fez uma conta e chegou à conclusão de que Cristo voltaria à Terra em 1843. Então, ele calculou da seguinte maneira: 2.300 tardes e manhãs, contando a partir do ano 457 a.C., que é a data do retorno de Israel à Terra Prometida, ele fez uma conta que Cristo, então, voltaria para purificar o santuário terrestre, aqui, voltaria em glória no ano de 1843. Quando ele chegou a essa conclusão, era o ano de 1818. Em 1818 ele fez essa conta, então tinha ainda 25 anos pela frente. Então ele começou a pregar: daqui a 25 anos Jesus vai voltar. E ele começou a pregar em todas as igrejas que lhe abriram as portas, e por conta daquela efervescência em torno do assunto retorno de Cristo, um grupo inicial de 50 pessoas passou para 100 mil, rápido. Muita gente começou a seguir Miller nessas ideias. Muitos crentes doaram suas lavouras, venderam suas casas, se prepararam para receber Jesus no dia 21 de março de 1834, que foi a data marcada por Miller. E finalmente chegou o dia e o evento esperado. Muitos crentes subiram no telhado de suas casas, vestidos de branco, esperando então que Jesus Cristo voltaria em 21 de março de 1843. Mas esse evento esperado não aconteceu, e aí houve uma perplexidade muito grande. Então o Miller revisou os cálculos e ele descobriu que tinha cometido um erro de 1 ano. Então ele remarcou para o ano seguinte, o mesmo dia, 21 de março, só que dessa vez em 1844. E mais uma vez, quando a data chegou, grande expectativa, o pessoal no telhado, todo mundo preparado, tudo vendido, esperando, e não aconteceu. Então Miller fez outro cálculo e ele indicou que seria no dia 22 de outubro do mesmo ano. Não era 21 de março, mas 22 de outubro daquele mesmo ano. Mais uma vez, toda expectativa, todo mundo esperando, e Cristo não veio. Miller, então, dando uma prova de toda sinceridade e honradez, ele confessou simplesmente que havia se equivocado em seu sistema de interpretação bíblica, e a partir daí, nunca mais ele falou nesse assunto. Ele reconheceu que tinha errado. Mas os seus discípulos não deixaram barato. Eles não estavam dispostos a abandonar a mensagem. E dos que o haviam seguido, 3 acabaram se reunindo para formar uma nova igreja, baseados numa nova interpretação dos cálculos do Miller. E o principal deles aqui foi um fervoroso discípulo de Miller chamado Hiram Edson, que era inclusive amigo pessoal de Miller. Ele diz que no dia seguinte, depois da grande desilusão, a grande desilusão é o nome que se dá ao dia 22 de 10 de 1844, que no dia seguinte à grande desilusão, portanto, no dia 23 de outubro de 1844, ele diz que teve uma revelação. E nessa visão que ele teve, eu vou ler literalmente o que é que ele escreveu. Está no livro Administração da Igreja, página 20, que é um dos livros oficiais do Adventismo. O Edson disse o seguinte: eu vi distinta e claramente que nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, em vez de sair do lugar santo do santuário celeste para vir à terra no dia 7º do mês, ao fim de 2.300 dias, na verdade, ele entrava naquele dia pela primeira vez no 2º compartimento do santuário e tinha uma obra a realizar no lugar santíssimo antes de voltar à terra. Para você entender o que Edson está dizendo aqui, você tem que lembrar como era a estrutura do tabernáculo e, mais tarde, do templo em Israel, que foi construído de acordo com as orientações que Deus deu a Moisés. Havia, no espaço quadrado gigantesco, você tinha primeiro o pátio dos gentios, onde ficava o pessoal que não poderia participar, porque era gentil, e a partir dali para frente você tinha um espaço que era ocupado pelo santuário.
E na entrada do santuário você tinha altares para sacrifícios, tinha altares para queima de incenso. E lá dentro do santuário tinha um outro santuário menor, que era chamado o Santo dos Santos. Naquele santuário só entrava o sacerdote, o sumo sacerdote, uma vez por ano, levando o sangue de um novilho, que era morto de acordo com prescrições especiais que Moisés havia feito. E ali ele derramava o sangue na Arca da Aliança, que tinha os 10 mandamentos, e que era guardada lá dentro. O sangue daquele animal era derramado sobre a tampa da arca, que era chamada de propiciatório. É daí que vem a expressão fazer propiciação pelos pecados. É o derramamento do sangue em cima da tampa da arca, que era chamada de propiciatório. Por isso que Paulo, lá em Romanos capítulo 4, capítulo 3, se refere a Jesus como sendo, ele é o nosso propiciatório, ele é a propiciação pelos nossos pecados. A figura é essa. Então, isso era lá dentro do santuário. Então, o que Edson disse é que no dia 22 de 10 de 1844, conforme Miller tinha acertado a data, ele só se equivocou no movimento. Jesus, de fato, entrou no santuário, mas não no terrestre. Ele entrou no Santo dos Santos lá nos céus. Não é? Ele fez um movimento, até agora ele estava apenas no santo lugar, que era fora, mas agora ele faz um movimento e entra lá no Santo dos Santos para fazer investigação pelos nossos pecados e terminar a purificação que ele havia começado aqui na Terra. Então, essa foi a visão que o Edson teve e que foi chamado de a grande revelação. Edson, com isso, disse que Miller não estava equivocado em relação à data, mas em relação ao local, e disse que, na verdade, Cristo havia entrado ali no santuário celeste para fazer a obra de purificação. E aí ele chamou o seu grupo e compartilhou as boas novas. E aí outros 2 grupos se juntaram a eles. Um grupo dirigido por Joseph Bates, que dava muita ênfase à guarda do sábado. O Miller já falava alguma coisa, o Ian Edson também falava disso, mas o Bates era o que insistia na guarda do sábado. Esse grupo se juntou, e havia um terceiro grupo dirigido por uma senhora chamada, a essa altura, solteira, chamada Ellen G. White, que dava muita ênfase aos dons do Espírito Santo. Então se juntam esses 3 grupos, o de Edson, com a visão da entrada no santuário celeste, o do Bates, com a ênfase no sábado, e de Ellen White, enfatizando os dons do Espírito Santo, e aí surge o movimento adventista. Então, nós vamos concentrar mais no grupo que seguiu Ellen White e que deu base para o surgimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ellen White, desde cedo, ela começa a reivindicar ser uma profetisa da parte de Deus e que recebia de Deus revelações autoritativas. E os seus seguidores a reconheceram como sendo, de fato, profetisa. Essas revelações de Ellen White foram publicadas na forma de livros e outros escritos e contribuíram em muito para a formação das doutrinas dos adventistas e para a expansão da igreja. Ela e, posteriormente, o seu marido disseminaram amplamente os ensinos proféticos e doutrinários por meio de revistas e livros. Muito bem. Embora a Igreja Adventista vai afirmar que a Bíblia é a sua autoridade maior, ainda crê que Deus inspirou Ellen White em sua interpretação das Escrituras e em seus conselhos. Isso eu vou mostrar para vocês mais adiante, a prova. A obra-prima da senhora White, o livro mais conhecido dela, é O Grande Conflito, que eu tive a oportunidade de ler todinho, de cima a baixo. E que é um livro que os adventistas recomendam sempre. É o livro que eles usam para evangelismo, né? Manda a pessoa ler O Grande Conflito, de Ellen White. Esse livro já foi editado em mais de 30 línguas e tem uma vendagem superior a 2 milhões de exemplares no mundo todo. Ela também escreveu outras obras, que são Vida de Jesus, Patriarcas e Profetas, Veredas de Cristo, Desejado de Todas as Nações, inúmeros artigos. Há muita coisa, há muito material. Existem, além da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é a mais importante, outros grupos que se derivaram, se dividiram, se separaram. O movimento adventista ele não é um movimento uniforme.
Então, como, por exemplo, dentro dos batistas, você tem batista regular, batista da convenção, você tem batista bíblica, batista reformada. Então, tem várias linhas, mesma coisa dentro da igreja presbiteriana, assim também dentro do adventismo você tem várias linhas e algumas delas divergem em algumas coisas. As mais importantes são a Adventista da Promessa, Igreja Adventista do Pacto, mas a mais importante é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, conhecida como Sabatista ou Sabatismo. E é nela que nós vamos concentrar aqui. Lembrando que nem todos os adventistas eles seguem exatamente essas doutrinas, né? Dependendo, por exemplo, eu sei que a Adventista da Promessa ela é mais carismática e um pouco mais evangelical, né? Mas o pessoal da Adventista do Sétimo Dia se concentra mais nos estilos de Ellen White. Algumas doutrinas mais polêmicas do movimento de Ellen White e depois da igreja, que foi formada em torno das ideias dela e que são mantidas até hoje pelos adventistas. Primeiro, o exclusivismo da igreja adventista. Artigo de 2001 da revista Adventista, página 10, é a revista de março de 2001. Eu creio no futuro brilhante do movimento adventista, porque não somos uma simples igreja entre as demais, nós somos o remanescente de Deus para o tempo do fim. No certificado de batismo que é fornecido pelos adventistas, onde tem as perguntas que têm que ser feitas aos catecúmenos, tem a pergunta de número 13, que é a seguinte: você crê que a igreja adventista do sétimo dia é a igreja remanescente da profecia bíblica? Tem aqui uma outra citação, que é do livro, da revista deles nos Estados Unidos, The Review and Herald. Cadê o cara do inglês? Só, né, vê aí para mim se eu pronunciei isso. Herald. A revista deles, ele diz o seguinte. Isso aí é o artigo de 12 de setembro de 1893. As igrejas denominacionais caídas são Babilônia. Está se referindo presbiteriano, batista, metodista. A Babilônia tem estado a promover doutrinas venenosas, o vinho do erro. Esse vinho é composto de doutrinas falsas, como a imortalidade da alma, porque os adventistas não creem que a alma continua a existir, né, depois da morte. Então diz que isso é uma doutrina falsa, é um erro pagão. O tormento eterno dos ímpios, eles também não creem no inferno eterno. A negação da existência de Cristo antes do seu nascimento em Belém, eles acham que Cristo já existia corporalmente antes de encarnar no ventre de Virgem Maria. Isso aí nós vamos chegar mais adiante, não é? E também porque eles defendem o primeiro dia da semana acima do santo dia de Deus, que é o sábado. Várias igrejas apresentam ao mundo estes erros e outros semelhantes, cumprindo as escrituras que dizem que todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Então, as outras religiões, as outras denominações, não é? Elas são seita e são Babilônia. Eles são o remanescente de Deus para o último tempo. Vocês lembram, na primeira palestra, que uma das características que eu dei de uma seita é exatamente que elas acham que são o grupo exclusivo de Deus reservado para os últimos tempos. É a mesma coisa, os mormons, o islamismo, nós vimos isso, o espiritismo, Allan Kardec dizendo que é a terceira e última revelação, e não pode ser diferente também, os adventistas pensam assim. Doutrina de Cristo. A Igreja Adventista declara sobre Jesus no seu livro Nisto Cremos, Fundamento 4. Deus, o Filho Eterno, encarnou-se em Jesus. Por meio dele foram criadas todas as coisas, revelado o caráter de Deus, efetuada a salvação da humanidade, julgado o mundo, sendo para sempre verdadeiramente Deus. Ele se tornou também verdadeiramente homem, Jesus o Cristo, concebido do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Tudo certo. Como eu disse, nós também pensamos assim. Mas há dois pontos polêmicos na doutrina de Cristo na Igreja Adventista. O primeiro é que eles dizem que Jesus Cristo é o anjo Miguel que aparece no Antigo Testamento. Isso aqui, conforme afirma Ellen White no seu livro Os Patriarcas, página 366. A base que eles usam para isso é a passagem de Judas 9, onde o arcanjo Miguel aparece para disputar com Satanás a respeito do corpo de Moisés. Eu vou ler aqui para vocês, porque ninguém lê o livro de Judas pensando que é o Iscariotes, mas não é não. É outro Judas.
Você já leu o livro de Judas? E eu leio livro de traidor, né? Eu não vou ler isso. O cara que traiu Jesus, não, gente, é outro Judas, né? Não é o Judas traidor. Judas 9. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Na interpretação adventista, esse Miguel aqui, na verdade, era Jesus Cristo. Eu vou ler o que é que a Ellen White disse a respeito dessa passagem no livro Early Writings, cadê ele? De 1882, página 164. Moisés passou pela morte, mas Miguel veio e lhe deu vida eterna, antes que seu corpo visse a corrupção. Satanás tentou segurar o corpo, reclamando como seu, mas Miguel ressuscitou Moisés e o tomou para o céu. Satanás rebelou-se cruelmente contra Deus, acusando de injusto, permitindo que sua presa fosse tomada dele. Mas Cristo não repreendeu o seu adversário, humildemente se submeteu ao Pai, dizendo: o Senhor te repreenda. Ou seja, para Ellen White, o arcanjo Miguel lá, na verdade, é Jesus Cristo. Eles acreditam que Jesus Cristo já existia. E aqui é preciso, antes da encarnação, é preciso aqui fazer uma explicação. Quando a gente fala na eternidade de Cristo, a gente fala na eternidade do Filho de Deus. A segunda pessoa da Trindade, ela sempre existiu, junto com o Pai e com o Filho. Mas houve um momento na história em que ela encarnou, tomou forma humana, e foi há 2000 anos atrás, no ventre da Virgem Maria e na pessoa de Jesus de Nazaré. Antes disso, ele existia, como sempre existiu, como Deus. Ele não existia numa forma como de um anjo ou de um ser criado ou qualquer outra coisa, como às vezes transparece no pensamento adventista. Mas é o ensinamento deles aí.